A justiça cristã. São Constantino e suas leis. Grandes feitos voltados à religião cristã, exaltados pelos seus seguidores, mas que a justiça cristã nem sempre foi realmente justa e verdadeira. Existem fatos de muitos personagens bíblicos cometeram e que foram, de certa forma, perdoados ou mesmo esquecidos, em detrimento à dedicação cristã a uma religião, que aparentemente passa por cima de tudo em benefício próprio. A seguir, alguns fatos que tenho certeza que você não tinha conhecimento, ou pelo menos, tenha conhecido de uma forma mais abrandada, se é que existe uma de abrandar esses fatos horríveis que esses personagens fizeram. Com certeza esse tema vai causar polêmica, mas não teria como apresentá-lo sem que isso traga comoção, tanto de espanto ou mesmo de indignação. Venha comigo e conheça a verdadeira justiça cristã. Os feitos de São Constantino. Quando virou cristão, São Constantino decretou que Cristo fosse adorado como o único verdadeiro Deus de Roma. Quem blasfemasse contra Deus cristão, seria condenado à morte, literalmente sem julgamento ou defesa. E mais, quem insultasse um cristão, seria privado de metade dos seus bens, e muitas vezes esse insulto não era comprovado, e se você não fosse cristão corria sério risco de ser penalizado apenas por não seguir o Deus cristão. Constantino também impôs um dízimo a ser pago por todos os cidadãos romanos, cristãos ou não, se é que não havia cristãos nessa época, já que a qualquer momento você estaria arriscado a perder seus bens. Esses dízimos eram usados para construções de igrejas cristãs, o que trouxe grande adoração dos líderes cristãos sobre Constantino. Também eximiu as igrejas de pagar impostos, o que é seguido até os dias de hoje. Constantino proibiu oferendas aos deuses pagãos, ou seja, estava tirando do povo a liberdade de crença, e a única religião que deveria ficar era a cristã. Naqueles tempos, as penalidades não eram nada tranquilas, tanto que uma pena mínima seria a perda dos seus bens, e até a morte, então ninguém se arriscaria a desafiar as leis impostas por Constantino. Tanto que Constantino passou a perseguir os judeus, o que foi criando adeptos até a história recente, como aconteceu no nazismo. Por todos esses feitos maravilhosos que Constantino fez, ele foi chamado de o Grande pelos cristãos, e a Igreja deu a ele um título similar ao dos apóstolos. Esse título que veio em boa hora a Constantino, pelos grandes feitos para a Igreja, não tirou o brilho pelos feitos pessoais, como matar o próprio filho, sufocar a própria esposa, que foi obrigada a se casar com apenas 7 anos de idade, e também mandar estrangular o próprio cunhado, e chicotear até a morte o seu sobrinho. Mas como se diz, Deus é amor, e perdoa tudo aos seus. São Constantino também criou diversas leis para defender a família cristã, ele era bom nisso. Entre elas, a que condenava à morte as jovens que fugissem para se casar sem o consentimento dos pais. A lei tinha um adendo, que atingia também a criada responsável pela moça fugitiva, em sua garganta deveria ser derramado chumbo derretido fervente, e nada demais. Entretanto, como se diz, Deus é amor, e perdoa tudo aos seus. A tolerância de São Teodósio. São Teodósio, o Grande, foi o imperador que, em 27 de fevereiro de 380, tornou o catolicismo a religião oficial do Império Romano. Naquela época, porém, ele ainda não tinha o conhecimento pleno da conduta esperada de um governante cristão. Tanto que, no ano de 388, quando um grupo de jovens cristãos, a mando de um bispo, incendiou uma sinagoga em Callinicum, São Teodósio ordenou que o tal bispo a reconstruísse, e que os incendiários fossem punidos. Só voltou atrás na decisão porque Santo Ambrósio, o poderoso bispo de Milão, explicou a ele que queimar sinagogas agradava a Deus e que o governante cristão não tinha o direito de intervir. Um imperador está na igreja e não acima dela. Na verdade, Santo Ambrósio ficou furioso com a frouxidão de Teodósio em relação ao judaísmo,
e ameaçou inclusive mandar incendiar a sinagoga de Milão. Ao longo de sua carreira, Ambrósio ainda iria ameaçar diversas vezes fechar as portas da igreja para governantes que fossem hereges, pagãos e judeus, porque a igreja não tolerava esse tipo de gente sob seus domínios. Depois de ouvir as sábias palavras de Ambrósio, tão sábias que ecoam até os dias de hoje, Teodósio caprichou no cristianismo. Se antes já promovia a destruição de templos pagãos, agora passou a proibir que as pessoas cultuassem seus deuses dentro de suas próprias casas. Nada demais para um cristão que se preocupava com a benevolência da igreja. Puniu severamente os magistrados que resistiam a aplicar as leis antipagãs. Proibiu o casamento entre cristãos e judeus, baniu os Jogos Olímpicos, e em 390, promoveu a primeira queima pública de homossexuais, que novamente, como disse anteriormente, ecoa até os dias de hoje, mas dessa vez sem queima em praça pública, mas queima velada aos olhos dos cristãos. Santo Inocêncio e os mutilados. Pessoas com deficiência física, ou alguma mutilação, eram proibidas de fazer parte do clero, isso já no início do cristianismo. O Papa Santo Inocêncio, filho do Papa Santo Anastácio, dizia que não se deveria admitir mutilados, mesmo que seja apenas uma falange de um dedo. Isso porque eram considerados santos. E por fim, e não menos importante, a mão de ferro de Santo Agostinho. Perceba que todos são santos, mas será mesmo que merecem o título de homem santo? E qual a definição de homem santo seria usada para essas pessoas que cometeram essas atrocidades? Mas vamos lá, Santo Agostinho explica que o Estado cristão tem o dever de usar a força para manter seus cidadãos no catolicismo, perseguindo os hereges, por exemplo. E isso se estende a todas as instâncias de autoridades, assim como os imperadores devem comandar seus súditos, os senhores da terra devem comandar seus camponeses, e às vezes açoitando, mas só às vezes, não todos os dias, mas terminando, e os homens de bem deveriam comandar suas esposas e seus filhos, mantendo-os no caminho indicado pela Igreja Católica, simples assim, sem mais exigências. Aí tire você suas próprias conclusões, e esse vídeo não é uma crítica à Igreja Católica ou qualquer outra, mas apenas uma explicação de como se passava a vida dos ditos infiéis ou pagãos, porque hoje temos uma certa liberdade de concepção filosófica religiosa, mas isso não quer dizer que não sofremos preconceitos por não fazer parte de alguma religião ou outra. Infelizmente, isso vem por séculos e séculos e talvez nunca termine. Obrigado por assistir a mais esse vídeo, e se gostou deixe um like e um comentário para sabermos sua opinião sobre o assunto. Obrigado!